E nós trouxemos um assunto que a gente tem falado muito desde a pandemia, quando ela começou em março. Por que não se acostumar com um trabalho que você não gosta? Por que, Hélia? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui. E olha Eu só, que agradeço. a pandemia fez todo mundo parar e pensar no que estava fazendo. Exatamente. Então, por que a gente não pode se acostumar a um trabalho que não traz alegria? Primeira coisa, quando a gente fica muito tempo sob estresse, então imagina você passar o dia inteiro, a maior parte do seu dia, sobre estresse, num lugar que te irrita, que te tira do sério, o que vai acontecer? Quando você chegar em casa, você não vai conseguir ser uma mãe presente, uma parceira paciente, uma amiga que ouça, talvez alguém te peça um conselho e você responda ali um pouco, né, ríspida. Então, o momento que você tá no ambiente, que você se sente bem, que você gosta, que você ama, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, tá num trabalho que te traz alegria, influencia em todas as áreas da vida. Em tempo de pandemia, a gente fala muito de imunidade. E o estresse, falando neurocientificamente, deixa a gente num estado de fuga ou luta. Então é um mecanismo de sobrevivência nosso. Nosso corpo entende que a gente tem que fugir ou lutar daquele lugar. Então o estresse faz a gente liberar substâncias, cortisol, adrenalina, faz nosso coração acelerar. A gente não dorme porque o corpo tá ali, opa, qualquer hora eu tenho que lutar ou fugir. Então, quando a gente está sob estresse constante, seu corpo está o tempo inteiro sob estresse. E o nosso corpo não foi feito para isso. E a consequência é ficar doente com frequência. Se você fica doente com frequência, as chances são que você está passando a maior parte do dia num lugar que você não quer estar, que você está estressado. Outro fator que é importante é que muitas vezes a gente está num trabalho que a gente não ama, não gosta, porque a gente está agarrada a uma decisão do passado. Né? A gente tem que decidir, a nossa opção muito nova, 17, 18 anos. Quando eu tinha essa idade, eu achava que era adulta já, né? Mas eu olho hoje e falo, nossa, eu era uma mocinha, eu era jovem, né? E aí a gente cresce e fala, poxa, como assim? Eu estudei 4, 5 anos nessa profissão. Eu vou largar? Eu investi tanto dinheiro, investi tempo, né? Meus pais estão orgulhosos. Como que eu vou mudar de carreira? Como que eu vou mudar de trabalho? Eu tô aqui nessa empresa tão admirada, nessa carreira tão... que todo mundo fala que é bom, que queria estar aqui. Né? Dá aquele sentimento de, nossa, será que eu tô ingrata, né? Mas, muitas vezes, você ficar agarrado a uma decisão do passado te faz infeliz hoje. Porque dentro de um ano, a gente muda muito. Tanto biologicamente, nossas células já se renovaram totalmente, exceto o cabelo, né, se você não cortar, mas todas as suas células já se renovaram, e você internamente, consciência, nível de maturidade, as suas experiências, tudo que você viveu. Então você já é outra pessoa. E o que faz sentido para você já é outra coisa. Então, se você vê que você está passando o dia inteiro fazendo algo que não faz sentido, é um momento de pensar, porque você está se colocando em situações de estresse. Né? E o estresse, o tempo inteiro, baixa a sua imunidade. Né? A gente está em pandemia e falando que a gente tem que tomar sol, se alimentar bem, tomar água. E um dos fatores de baixa da imunidade é ficar o tempo inteiro sob estresse. A Hélia Lin, né, falando um pouquinho sobre esse momento da reflexão, porque de março para cá, março de 2020, que mudou a nossa vida de todo mundo parou, teve que ficar em casa para refletir a vida. Sim. E as pessoas tiveram um clique, né? Todo mundo teve uma maneira diferente de enfrentar essa pandemia, não é? Todo mundo teve que lidar com a própria companhia. E não é fácil. Não é fácil. Antes da pandemia, todo mundo tava na correria. Trânsito, e vai pro trabalho, e corre e volta para casa. Você às vezes sem pensar. Não tem nem tempo de ouvir seus pensamentos. E aí, quando deu a pandemia, todo mundo começou a pensar, nossa, o que eu tô fazendo? Fiquei em casa, trancado. Será que eu tô feliz? O que eu tô fazendo aqui? Exatamente. E o medo da doença também, né? Sim. Então todo mundo saiu um pouquinho do piloto automático e finalmente falou, pra onde eu tô caminhando? O que eu tô fazendo? Tá fazendo sentido? O que eu tô construindo? Né? Todo dia, qual que é a pecinha do quebra-cabeça que eu tô pegando? Né? Tem pessoas que passam a vida inteira pegando peças diferentes e no final da vida ela olha para aquele quebra-cabeça e fala, gente, eu não montei nada. Eu tenho um pedaço da África, um pedaço aqui da floresta amazônica, um pedaço de um carro de Fórmula 1.
será que todo dia eu tô pegando uma peça do quebra-cabeça que vai formar aquela paisagem que eu quero? E na pandemia todo mundo falou, nossa, que peças eu tô pegando? Para onde eu quero ir de verdade? Né? Ainda mais com a doença, aquela coisa de perder um parente, teve muita gente que teve essa experiência. A morte, ela ensina muito. E a morte ensina a gente que a vida é urgente, é rápida, é curta. Então, o senso de querer fazer algo que faça sentido veio muito forte na pandemia. E a Elia Lin estava comentando comigo aqui nos bastidores sobre uma pesquisa que foi feita com as pessoas no leito de morte, né? Sim, essa pesquisa foi feita no Hospital Albert Einstein com pacientes terminais. E uma médica que era responsável pelos cuidados paliativos, que são aqueles cuidados para garantir a qualidade de vida, né, para os pacientes terminais, ela fez uma pergunta para todos esses pacientes. Falou, nesse momento, do que você mais se arrepende? E aí, entre os top 5 maiores arrependimentos, 3 está relacionado ao trabalho. Então, um deles é, eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida que eu queria e não que me escolheram. Isso é muito frequente, Marilei, porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer. A gente cresce ouvindo que o sucesso é aquilo, é isso, é estar naquela empresa. Eu mesma cresci ouvindo que sucesso era usar um terninho, um escarpão, estar numa grande multinacional. E por muito tempo eu persegui aquilo. E no momento que eu cheguei naquele ponto, eu falei assim, ué, por que eu não tô feliz? Eu me senti muito esquisita. Falei, ué, todo mundo falou que isso é sucesso e eu não tô sentindo essa felicidade. Será que é assim mesmo? E eu conversei com as pessoas ao meu redor e todo mundo, ela é assim mesmo, é assim mesmo. E aí eu sempre me sentia inconformada. Falava, não é possível, né? Será que a felicidade é isso aqui? Só pagar os boletos e só? Pagar boleto e trabalhar. Essa é a vida, né? Se a gente parar pra pensar. Sim. Não é? Mas na verdade Mas você tá feliz no meio disso? Exatamente. Entre um boleto e o trabalho, você tá feliz? Exato. O dinheiro é importante. E vamos dizer assim, a geração dos nossos pais, eles viveram momentos de crise econômica. Então, para eles, o que é importante e seguro é o dinheiro. Faz sentido. Mas agora a gente já está em uma outra fase, que é também importante a gente ser feliz no trabalho. Muitas vezes as pessoas falam, Elia, é impossível ser feliz no trabalho, né? Trabalho é para dar trabalho. Mas eu digo assim, a partir do momento que você coloca seus talentos a seu favor, né? Marilei com a voz assim maravilhosa e conseguiu encaixar o talento dela com o trabalho, é a melhor das hipóteses. Verdade. E Elia, conta pra mim, você é de Suzano, menina. Eu fiquei horrorizada quando ela me contou. Ela é suzanense, é minha conterrânea. Suzanense, nasceu no São Sebastião, lá em Suzano, há 38 anos. Só que os pais vieram de Taiwan. Conta essa história dos seus pais e dos seus pais que jogaram os filhos para fora de casa. Conta essa história. Meus pais são originários de Taiwan, que é uma ilhazinha bem do lado ali da China. E aí eles resolveram, muito jovens, fazer uma volta ao mundo. Volta ao mundo, isso há quantos anos? Anos 70. Olha lá. Olha por quantos aí. anos. E aí eles, muito jovens, começaram a viajar o mundo, tudo. Chegaram no Brasil. E se apaixonaram pelo clima, pelas pessoas, né? O Brasil é muito bom, né? Então eles falaram assim, nossa, vamos voltar para Taiwan, casar, avisar os pais e vir morar no Brasil. E aí eles vieram morar no Brasil e eu nasci aqui. E aí Veio parar em Suzano. E vim parar em Suzano. Não, vai vendo como o mundo é pequeno, né? E aí eu sempre tive essa influência de que a gente precisa conhecer o mundo, que a gente precisa conhecer mais pessoas, que a gente é uma gotinha no oceano e tem um tanto pra gente aprender. Então meus pais sempre foram aqueles pais águia, né, que eu chamo, que é aqueles... Pai águia, vai vendo. Que são aqueles pais que empurram os filhos no penhasco. Vai viver. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Então a gente estudou em outra cidade, né? Eu saí de Suzano e fui fazer um cursinho, depois fui fazer uma faculdade pública, depois eu morei um pouquinho nos Estados Unidos. Você fez o que de faculdade? Eu fiz veterinária. Nossa, você é médica veterinária? Eu sou veterinária. Depois você foi para os Estados Unidos fazer o quê? Eu fiz meu estágio curricular. Fiquei lá 6 meses como aluna ouvinte na Universidade de Wisconsin. Foi uma experiência fantástica. E eu sempre fui muito apaixonada por novas culturas. Meus pais sempre falavam, né? Então, meu programa preferido de TV era documentários, Discovery. Eu olhava aquele safari e falava, nossa, eu quero estar um dia ali. Eu vi aquele mergulho no Caribe e falei, meu Deus, deve ser incrível estar lá. Né? Então, eu sempre fui fascinada pelas paisagens. Aí, o que aconteceu? Eu cresci
E como curso normal da vida que a gente ouve, que a gente tem que fazer uma faculdade, né? Depois passar num programa trainee, depois entrar numa Grande empresa, depois casar, ter filho. Então, eu acabei entrando nesse curso que a gente diz que é a jornada aí, né, da manada. E foi nesse momento que, depois de 10 anos no mundo corporativo, eu trabalhei em indústria farmacêutica veterinária, na parte de produtos, pesquisas. Então eu ajudava a desenvolver vacinas, antibióticos para bovinos, para cavalo, para porco, para cão, para gato. Você ficou 10 anos numa 10 empresa anos, grande. Numa empresa grande. Ganhando bem. Ganhando bem. Entrei no programa Trainees, né? A gente falou, né? Teve a trainee agora há pouco. E eu fui trilhando uma carreira. Eu cresci muito rápido, porque como eu sabia falar inglês, eu me comunicava bem, então meu crescimento foi rápido demais. Eu fazia diversas apresentações e relatórios para os investidores, para a matriz. Então, eu cresci muito rápido. E aí eu fui vendo minha carreira crescer e ser admirada. E todo mundo, nossa, Hélia, que bom, que bacana. E você tinha quantos anos? Eu entrei com 23, e aí eu fui até 33. E aí, quando eu cheguei nos cargos altos ali, eu estava perto dos diretores, eu cheguei onde eu almejava, quando eu sempre sonhava, né? Quando você acaba de formar e você fala, nossa, eu quero ser como aquela pessoa. Eu vi que a minha felicidade era diferente. Eu digo que eu vivia uma vida de sucesso fracassada, porque era sucesso para todo mundo ao redor, meus amigos, no LinkedIn, né, as pessoas, todo mundo, mas para mim por dentro não tinha algum vazio que eu não entendia bem. E foi então que eu decidi resgatar um sonho de infância, que é a volta ao mundo. Então, desde criança, quando a professora falava para desenhar o seu maior sonho, eu desenhei um mundo, um avião, e eu na janelinha, assim, de palitinho, sabe? Com o cabelo comprido. E aí, então, eu resolvi resgatar esse sonho. Com 33 anos. Isso. E aí, eu pensei, poxa, eu perdi meu pai com 15 anos pela leucemia. Então, a morte me trouxe um senso de urgência. Seu pai? Isso. Com 15 anos você tinha? Quando eu tinha 15 anos. E aí, então, a partir daí eu sempre fui intensa, eu quero viver os momentos, vamos lá, vamos pra frente. E quando eu cheguei nesse nível no trabalho, eu falei, poxa, não sei se eu vou conseguir viver até lá, né? Eu quero aproveitar a vida, eu quero dar uma volta ao mundo. E todo mundo falava, nossa, que loucura, você é louca. Você tá numa vai largar carreira... um emprego desse? Um emprego desse. Você ganha tanto. Você lutou tanto pra chegar. Nossa, você vai largar esse salário. Exatamente. Todo mundo queria estar aí. E a sua mãe? Minha mãe, ela ficava ali, né? Ela deu força, porque ela fez também uma volta ao mundo, ela sabe o quanto era bom. Mas ela ficava ali... Filhos bem-sucedidos ali, né? Em grandes empresas. Filhos brilhantes, né? Sim. E pelo fato dela me amar tanto, ela queria a segurança pra mim. Claro. Então, muitas vezes, a gente acaba brigando com os pais, né? Achando que eles não te entendem. Mas o nosso papel é entender eles. Que eles amam tanto a gente. E que, na verdade, eles só querem nosso bem. E o bem deles, a segurança deles, pode ser diferente da nossa. Exatamente isso. E aí, o que aconteceu, Marley? Eu resolvi dar uma volta ao mundo. Por quê? Eu sabia que eu não queria mais, que era aquele trabalho que não me fazia mais feliz, mas eu não sabia o que eu queria. Então, vou dizer que eu fui fazer uma volta ao mundo para buscar respostas. Então, eu fiquei um ano... Você foi para... Como que foi planejar? Ah, vou dar uma volta ao mundo. Você foi para onde primeiro? Como é que você planejou? Eu comprei um mapa mundi e aí fui circulando, assistia na TV e falava, eu quero ir nesse lugar, eu fui circulando. Sério? Você foi procurar? Qual foi o primeiro lugar, você lembra? O primeiro lugar foi o Havaí. Nossa. Porque eu assistia aqueles campeonatos de surf e eu ficava aquelas fascinada. Ondas maravilhosas. Aquelas ondas gigantes. Então, o primeiro lugar foi o Havaí. Segundo lugar foi o safari na África. Nossa, ver aqueles elefantes, aquelas girafas ao vivo. Leão, né? Leão. Nossa, a África, todo o continente é incrível. E aí eu fui circulando. E aí falei, nossa, vou precisar de um tempo para fazer tudo isso. E aí eu comecei a planejar essa volta ao mundo. Você tinha juntado dinheiro já? Já tinha reserva. E desde a decisão que eu comprei o mapa até eu viajar demorou 3 anos. 3 anos planejando? Só que esses 3 anos demorou por quê? Por quê? Porque eu tinha muitos medos. Medo número 1. O que vão falar de alguém que está largando essa carreira?
que vão dizer de uma mulher viajando sozinha? E aí eu fiquei muito tempo também garimpando amigos para viajar junto, né? Para mim, eu cresci pensando, eu não posso fazer sozinha, o mundo é perigoso. Então eu tinha tantos diálogos internos que me impediam de viajar. E nem era o dinheiro em si, o dinheiro até tinha por causa da minha carreira, mas era justamente diversos diálogos que eu falava para mim mesma que eu não podia, que eu não era capaz, que o mundo era perigoso, que não era possível, que eu não conhecia ninguém ao meu redor que tinha feito, né? Às vezes a gente fala, poxa, ninguém fez, eu não vou conseguir. E aí foi um trabalho de ressignificar tudo isso. Opa, se ninguém fez, eu vou ser a primeira. Se eu não conheço nenhuma mulher, eu vou buscar outras internacionalmente que fizeram. Se é um sonho de infância, eu não vou colocar na mão de ninguém, porque às vezes eu falava, eu não vou viajar sozinha, né? Eu preciso ir com alguém. Só que uma coisa que me batia muito forte era pensar, quando eu fosse velhinha, vovó, e meus netinhos assim prontos para ouvir uma história, e eles falassem assim, vovó, você tinha um sonho de dar a volta ao mundo, por que você não fez? E aí eu como vovó ia ter que responder, porque ninguém foi comigo. E aí os netinhos iam falar, mas vovó, e é você? Então aquilo... Você tinha que responder aquilo, né? Então, pra mim, dar essa resposta lá no futuro não me orgulhava. Então eu falava assim, gente, eu não vou pôr minha felicidade, meu sonho, né, de infância na mão de alguém. Porque eu falar, eu não fui porque ninguém foi comigo, é terceirizar. Então eu falei, não, eu vou. Se alguém quiser ir, vamos, mas eu vou. Marquei a data. Né? Então uma coisa que é muito importante, quando você quer tomar uma decisão, marca uma data. Não fala assim, vou decidir, depois eu vejo, mês que vem. Você demorou 3 anos para resolver tudo isso na tua cabeça. Sim. E na sua história de sucesso. Sim, então foi um processo. E aí... Você foi fazer terapia nisso, não? Fiz também bastante, terapia. Eu recomendo. Então, fez coach, fiz coaching, eu sempre fui fascinada pela mente. Eu sempre, quando eu vou numa livraria, a sessão que eu fico é desenvolvimento pessoal, mente, neurociência. Aí você leu, foi fazer coach para falar, Sim. Será que é isso que eu quero mesmo? Sim. Vou dizer que as maiores barreiras para eu realizar a volta ao mundo fui eu mesma. Eu mesma me bloqueava, eu mesmo não acreditava em mim, eu mesmo não me incentivava, achava, acho que você tá louco, todo mundo falando que você tá louca mesmo, né? Quando na verdade era só eu acreditar de verdade em mim. Era só eu falar assim, poxa, eu consigo, eu posso. Se outras mulheres conseguiram, eu posso também. Então eu ficava me contando uma nova história. E aí, quando deu certo, eu comprei uma passagem Volta ao Mundo, que é uma passagem que você sai do Brasil e dá realmente uma volta, vai passando pelos países. Você já estava tudo mapeado? Tudo mapeado. Então eu fiz São Paulo, depois fui pro Peru, porque eu queria conhecer Machu Picchu, depois fui pro México, né, conhecer a outra maravilha do mundo, que é o Chichén Itzá. Depois queria mergulhar muito lá. Depois fui para os Estados Unidos, fiz de Nova York a Los Angeles pela Rota 66, incrível, dirigindo, alugamos carro, tudo. Nos caminhos eu fui conhecendo pessoas que eram igual... Quem? Ninguém. Você estava sozinha? Sozinha, mas no caminho eu fui conhecendo gente como eu. Eu falei assim, gente, eu encontrei meu bando, encontrei outras gaivotas como eu. Eu achava que eu estava voando sozinha, mas todo lugar que eu chegava tinha alguém. Então o que eu menos me senti foi sozinha. Que era o maior medo que você tinha. Era o meu maior medo. Eu falava assim, gente, é esquisito, né? Porque a gente cresce e fala, gente, aquela pessoa sozinha. Então, eu aprendi a curtir muito a minha companhia. Aí você pegou a Rota 66, subiu... 66, né? Fiz Nova York e Los Angeles. Depois eu vou ir no Havaí. Você foi pro Havaí. No Havaí, minha meta era aprender a surfar. Então, eu tinha uma lista de coisas para fazer antes de morrer. Aprender a surfar era uma delas. Essa lista é ótima também. Então, eu fiquei lá um mês. Nossa, eu adorei. Muito gostoso. O clima, é aquela coisa mesmo. A ula-ula, havaiana, ukulele. Aí, depois eu fui para Nova Zelândia. Nossa, incrível. Lado, né? Então, eu fui por trás Você foi fazendo assim. do globo. Né? Atravessei o Pacífico, Nova Zelândia. Depois a Austrália, passei o ano novo lá. Depois eu fui pra China e foi muito legal que na China minha mãe e meu irmão voaram do Brasil e me encontraram lá. Eles foram pra lá. Foram, no meio depois de 3, 4 meses. Aí a gente se encontrou na China, turistou lá, foi na muralha, né? Minha mãe não tinha conhecido a muralha China, ainda. Depois a gente foi pra Taiwan, que é a minha terra natal. Então a gente foi conhecer a terra dos seus pais, né? Passar o ano novo chinês, que é geralmente perto do carnaval. Passamos lá com os parentes, tudo. Aí minha mãe e meu irmão voltavam pro Brasil e eu continuei a viagem. Tailândia.
Índia, na Índia fiz trabalho voluntário. Nossa, foi um trabalho incrível, assim, foi em Calcutá, foi na instituição da Madre Teresa. Um dos lugares mais pobres do mundo. Exato. Né? Muito triste. Eu queria muito ir pra lá, porque eu pensei, eu quero ir pra um lugar que eu pudesse fazer realmente a diferença. E lá você conseguiu, chegou lá, você já fez o trabalho voluntário, você já estava inscrita? Eu já estava inscrita, então já Entendi. fui pesquisando. E aí eu fiz trabalho voluntário numa divisão, né, da Madre Teresa de Calcutá, que eram crianças resgatadas do tráfico de crianças, da prostituição. Tem muito tráfico de criança. Muito. E muito triste, mas ao mesmo tempo, como eu aprendi com aquelas crianças. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 mês. Você foi ficando 1 mês em cada lugar? Isso, eu gosto do estilo slow travel, que é você viajar devagar. Tem gente que gosta de vários destinos em pouco tempo, mas eu gosto de conectar Conhecer com os locais. Cultura, né? Cultura. Sim, tá ali conectando com os locais e, claro, turistando também, mas outra parte fazendo a cultura geral. E, nossa, como essas crianças me ensinaram que o nosso passado não define o nosso futuro. Muitas vezes a gente fica amarrado pelo que a gente aconteceu. Poxa, tive uma infância triste. Meus pais não me deram suporte, né? Ou teve alguma violência. Nasci pobre, fui estuprada. Sim. Né? Tem vários porquês, né? Exato. Aquilo, com certeza, foi para te deixar mais forte. Eu vi aquelas crianças de 8, 7 anos falando isso. E sorrindo e querendo estudar. E elas cheias de marca. E sempre eu chorava, né? Porque eu pensava, gente, às vezes eu tô reclamando ali em casa. Né? E a gente reclama à toa, né? Muitas pessoas reclamam à toa. Exato. Muitas pessoas. Que tem tudo na vida e fica reclamando. Exatamente. Até para você ver a realidade do mundo, né? Exato. Nu e cru ali. Você Sim. ficou 1 mês ali com eles. 1 mês ali e, nossa, como aquilo me transformou. Né? E eu recomendo fortemente, se você anda desanimado com as coisas, com a vida, não tá dando certo aí, faz um trabalho voluntário, busca algo, né? Passe um tempo com alguém, conversando com alguém, que você vai ver o quanto sua vida é boa, sabe? Aquilo me despertou o quanto eu quero ajudar mais. Aí depois de lá eu fui pra África do Sul, e aí eu fiz trabalho voluntário também lá, e foi, nossa, uma experiência incrível, 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 o quanto aquelas crianças sorriem. A África é tão grande, né? Também. Muito, 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 e quanto precisam de ajuda. Eles são muito pobres, a grande maioria é muito pobre. Sim. Tem uma minoria que é muito rica. E lá na África do Sul tem uma história engraçada, que quando eu cheguei pela primeira vez lá no abrigo que eu fui fazer trabalho voluntário, as crianças vieram correndo assim no portão, e aí olharam pra mim e falaram, você é da China, você é do Japão, né? Você é da Coreia. Por causa do olho, né? Puxado. E aí eu falei, não, eu sou do Brasil. Aí eles olharam, abriram assim o olho e saíram correndo. Foram lá pra uma casa. Eu falei assim, gente, será que eu falei alguma coisa errada? Né? Ainda demorou um pouquinho, eles vieram todos animados de novo. Eu falei, ué, o que aconteceu? E aí um deles estava com a mão pra trás, assim, vindo, aquela cara, estão aprontando. E aí, de repente, eles falaram assim, ó, já que você é do Brasil, ensina a gente a jogar futebol. E eles tiram uma bola feita de papel higiênico pra mim. Eles não tinham uma bola. Não tinha uma bola e a referência ao futebol. Futebol. E aí, naquele momento, eu não sabia nada de futebol. Você sacou um dom que você não tinha. Naquele momento eu falei, gente, eu não posso decepcionar essas crianças. Elas estavam, assim, aquele brilho no olhar, ensina a gente futebol. Nossa. Eu falei assim, ó... A referência do Brasil, né? Hoje é o primeiro dia aqui, né? Vamos descansar. Amanhã a gente começa a aula. E aí eu fui pro alojamento que eu tava, falei assim, não, eu tenho que dar um jeito, Vou aprender a jogar futebol de hoje pra amanhã. Primeira coisa, eu fui passando nas vendinhas, nas lojas e falando, quem tem uma bola? Quem tem uma bola? Quem tem uma bola? Ah, tem uma bola aqui, mas tá meio furada. Vai a furada mesmo, vai a murcha mesmo, sabe quando descasca assim? Vai a descascando mesmo. E aí, no final tava com 4 bolas lá. Aí fui pra casa, falei pros meus amigos da educação física, pelo amor de Deus, gente, me fala sobre ensinar futebol pra crianças. Ó, quais vídeos? Aí eu digitei, recreação, criança, futebol. Aí fiquei a noite inteira, não dormi, assistindo. Cheguei lá, dei treinamento, foi muito legal. Virou atleta do futebol. Atleta não, recreação, né? Do futebol. Mas já deu pra entender, treinar né? chute. As meninas ficaram muito animadas, porque elas sempre se sentiam diminuídas no esporte, né? Elas me viram praticando futebol, falavam, nossa, eu também posso. Então foi muito legal que as meninas se animaram. E no último dia do estágio, assim, tava todo mundo jogando futebol. Eu também tava jogando. Nossa.
Que o quanto bacana. a gente pode se esforçar e fazer algo. E até hoje aquelas crianças não sabem que eu não sabia nada de futebol. Nem sabem até hoje. Mas um dia eu quero voltar lá e contar essa história e falar pra elas o quanto elas são capazes quando elas querem, quando elas desejam e acreditam nelas. E da África, Voltei pro Brasil. voltou pro Brasil. Isso demorou quanto tempo? Deu quase um ano, vamos dizer assim, 11 meses e uns 10 dias. Eu voltei de surpresa no aniversário da minha mãe. Eu apareci Quase um ano depois. quase um ano depois. Deu 11 meses e 12 dias. E você foi fazer o que depois disso? No momento que eu tava fazendo a volta ao mundo, era engraçado, porque as pessoas não perguntavam sobre o destino ou dica de viagem. Elas perguntavam como que eu tive coragem de fazer isso. Elas perguntaram como que eu lidei com medo, como que eu tava lidando com as críticas, como que eu não tava preocupada quando eu voltasse pro Brasil. E aí eu comecei a ajudar. Escrevia diversos textos, escrevia as histórias como essa que eu contei, né, no meu Facebook, no meu Instagram, né, no blog. E aí as pessoas começaram a vir. Aí, de repente, um dia alguém falou: Elia, quanto você cobra para me ajudar a realizar esse sonho aqui, né? Já que você realizou um sonho quase impossível, me ajuda. E aí eu descobri o coaching, né? E aí eu já conhecia coaching, eu fui estudar mais, né? Estudei no Brasil, nos Estados Unidos. Aí depois eu fiz neurociência, psicologia positiva, PNL. Eu fiquei a maluca, né, da mente. E aí a história termina assim. Hoje, né, eu ajudo pessoas a criar um novo futuro, a viverem suas escolhas e acreditarem nelas de verdade, assim como aconteceu comigo. Eu prometi a mim mesma ser aquela pessoa que eu precisava quando eu tava me sentindo perdida, sabe? Quando eu tava achando, como eu tô esquisita, por que todo mundo tá aceitando isso? Pra todo mundo é isso mesmo, a vida é assim, e eu tô me sentindo esquisita por estar anestesiada e viver nessa vida. E hoje você ajuda as pessoas a conseguirem ultrapassar essa barreira do medo, né? E entenderem quais são os seus caminhos. Exato. Hoje em dia, a minha especialidade é encontrar um trabalho que te traz alegria. Do caos profissional a um trabalho que te traz alegria. Porque pra mim, trabalho e vida tá ali, ó, juntinho. Né? Lembra que a gente falou que se você anda estressado no trabalho, você esgota, né, a sua paciência, né, a sua criatividade. E aí a hora que você vai pra casa, não tem como ser uma mãe paciente, né? Não tem como ser uma esposa compreensiva. A gente acaba gritando mesmo, descontando, brigando, né? E aí você não casou? Eu sou noiva hoje. A gente mora junto. Onde você achou esse noivo? Aqui mesmo, no Brasil. No Brasil? A É gente brasileiro? Ele é brasileiro, a gente se conheceu jogando rugby. Eu pratico rugby. Tem rugby aqui em Mogi também, a gente joga sempre. E a gente jogava no mesmo time. E aí a gente ficou muito amigo. Nós éramos aqueles que chegavam primeiro nas festas e iam embora por último. E aí a gente... muitas afinidades, ele gosta de viajar também. Ele é de origem também oriental? Não. Não. Brasileiro. Origem suíça. Brasileiro. Nasceu no Brasil. Uhum. E aí você vai casar? Vou casar. Vai ter filho? Quero ter. Quer ter? Quero ser uma mãe águia também. Vai jogar os filhos pra fora. É Quero isso? que eles voem. A sua mãe jogou os outros irmãos seus também? Você tem 2 irmãos, né? Também. A minha irmã hoje em dia mora no Japão. E o meu irmão, que era engenheiro, morou um tempo na Venezuela, na Colômbia, trabalhando como engenheiro. Hoje em dia ele é chefe de cozinha. Chefe de cozinha. De engenheiro a chefe de cozinha. Então todo mundo E em mora casa onde? seguiu suas paixões. Hoje mora em São Paulo. São Paulo. São Seu Paulo. irmão mora em São Paulo, sua irmã mora no Japão. Sim. Sua mãe Minha mãe é em São Paulo em também. São Paulo também. Então deixaram a cidade de Suzano. Deixamos. Mas ainda temos a casa lá. Ainda tem casa lá. A história da Elia é muito interessante porque conta o que a gente tem visto muito, que as pessoas estarem infelizes e vivendo uma vida infeliz. Sim. Várias pessoas, não é, Elia? As pessoas estão, como que eu vou dizer, anestesiadas. Elas estão se acostumando, o que não deixa elas felizes. E isso acontece porque todo o nosso redor tá todo mundo assim. E quando tá todo mundo assim, a gente acha que isso é normal. E aí quando você pensa diferente, você fala assim, ué, que esquisito, tá todo mundo aceitando. Mas eu digo, não se acostume, porque o certo é você trabalhar feliz, com algo que te traga alegria. E é claro que um trabalho que te traz alegria não é um trabalho que você vai ficar 100% do tempo super feliz. Às vezes as pessoas falam assim, não tem trabalho que é 100% feliz.
Mas, na verdade, um trabalho que te traz alegria é que, pelo menos metade do tempo, você faça algo que você nem vê o tempo passar. Né, Marilei? Você nem vê o tempo passar aqui, né? Falando com o pessoal. Não vejo. E a outra metade, que é a parte chata, aí você vai ter paciência, você vai ter, vamos dizer assim, você vai ter o saco de fazer tudo aquilo, sabe? Você não vai estar tão irritada por fazer uma coisa que você vai levar e aguentar aquilo. Muito legal. Manda bom dia para Gil Gonçalves, a Miriam Buto, mandando aqui muito 10 essa entrevista. Um beijo, Miriam. Nice Barreto, tô adorando a entrevista. A Miriam Buto escreveu: me vejo nessa história. Sou formada em publicidade, trabalhei e me realizei na profissão, mas eu queria conhecer mais e larguei tudo. Fui fazer um curso de manicure, totalmente realizada. Hoje sou podóloga e amo minha profissão. Minhas profissões, né? Porque ela tem duas. Solange Parada, um beijo para você, querida. É legal a gente conhecer histórias, né, que façam, pelo menos a gente parar para pensar. Eu tenho dito isso, né? É importante a gente poder parar para pensar e entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Exato. Não é, Hélia? Exatamente. Isso daí passou muito pela sua cabeça quando você estava com esse medo da mudança? Passou muito, muito na minha mente. Eu sempre me visualizava velhinha e pensando quais as histórias que eu quero contar. Quais são as histórias que eu vou me orgulhar de contar para os meus filhos e netos. Será que eu quero contar que eu tive vontade e não fiz? Será que eu quero usar a imaginação e contar uma história qualquer? Ou eu quero usar a memória e contar minhas próprias histórias e mostrar as fotos? Ó, a vovó fez isso, a vovó fez aquilo. Vai, corre atrás, vê o quanto é bom, né? Então, cada decisão que a gente toma molda o nosso futuro. Tudo que a gente está decidindo exatamente agora são sementes que vão crescer lá no futuro. E tá num trabalho que a gente passa a maior parte do dia que a gente não gosta, que a gente não se sente bem, é como usar um sapato com menor número. Então eu uso 37. Se eu usar um número 34, apertando lá, machucando os dedos, entra. Eu consigo andar alguns metros, né? Eu consigo andar um pouquinho, mas vai chegar uma hora que vai dar bolha, vai machucar, você não vai conseguir andar, vai começar a comprometer seu joelho. E muitas vezes as pessoas estão lá, joelho doendo, cheio de bolha, o pé sangrando e não troca o sapato. Então a mensagem que eu quero deixar para quem está ouvindo a gente é que se está doendo, se está ficando doente, você já está sentindo que aquilo não é para você, não está mais fazendo sentido, toma a decisão de mudar. E mudar não é chutar o balde hoje, né? Porque a gente sabe que a gente precisa do emprego. Mas a decisão de que eu vou fazer algo todos os dias. Hoje, o que eu posso fazer? Hoje eu posso atualizar o currículo. Amanhã eu posso conversar com alguém que eu estou procurando algo. Outro dia eu posso assistir um vídeo no YouTube e pesquisar mais da área do que eu quero. Se eu quero abrir um negócio próprio, eu vou falar com um amigo. Deixa eu passar um dia com você e ver como é que é. Então a ideia, pequenos passos na direção certa vão te levar para o seu objetivo. E você já conheceu 40 países? 40 países. Nossa, e tem muito mais ainda para conhecer. Hoje você vive de coach, né, de Sim. consultoria. Sim. E como é que é o seu planejamento? Você fala assim, agora eu quero viajar, e aí você vai planejando, é isso? Hoje em dia, né, eu vivo de sessões de coaching, palestras, cursos online. E hoje em dia eu vivo uma vida que eu sempre quis. Quando eu estava no mundo corporativo, eu olhava uma promoção de passagem. E aí, nossa, aquele preço super baixo, só que tinha que viajar em determinada época. E aí eu ficava frustrada. Você não podia, né? Não podia. Quem era dono do meu tempo era o meu chefe. Isso era uma das coisas que mais me deixava chateada, porque às vezes era um destino fantástico, que eu queria ir, com preço super acessível, mas eu não tinha o tempo. Eu tinha o dinheiro lá para pagar, mas não tinha o tempo. E aí eu prometi a mim mesma que eu queria um trabalho que eu fosse dona do meu tempo. Então, hoje em dia é um sonho. Eu vejo uma promoção... Compra a promoção e vai. E vou. E a gente vai. Então, a última viagem que eu fui para Angola. A gente gosta muito de destinos exóticos, né? E agora você tem um noivo para ir junto. Isso. E ele ele super... também é doido também? Total. O que ele faz? Ele tem uma empresa de jaqueta de couros. Ele vende confecções, né, para outras lojas. Então, com certeza casou com você. Casou, porque como ele é empresário... Ele tem o tempo mais livre. Exato. Então, pingou uma passagem aqui, vambora. Pingou tal coisa, vambora. É isso, é correr atrás do que você realmente te faz feliz. Exato. Resumindo, é isso. Exato. Para quem quer encontrar, né? Muita gente fala assim,
Ok, Elia, eu sei que eu não gosto do meu trabalho, eu sei que eu quero mudar, mas e aí, como começar? Então, o primeiro passo é você ouvir seus pensamentos. Primeira coisa é falar, o que eu gosto de fazer? O que me deixa feliz? O que eu posso fazer por horas e outras pessoas não? Né? A Marilei pode ficar aqui horas aqui falando, eu também posso ficar falando se por horas. Eu fico o dia inteiro se deixar. Então escreva ali o que você passaria horas fazendo, o que as pessoas pedem ajuda pra você. Muitas vezes os seus talentos é algo natural que você acha que não é um talento. Às vezes a gente associa talento com música, esporte, mas talento pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, no meu caso, minhas amigas me procuravam muito para falar sobre alguma questão que ela estava passando, algum problema, porque ela falava assim, Elia, você tem uma visão geral, você consegue ver todos os ângulos. E isso me ajudou muito na minha carreira como coach, de ajudar as pessoas a verem as coisas pelos outros ângulos. Você já tinha um talento. Já tinha. Você já tinha um talento. Então a dica é, identifique aí seus talentos. Uhum. O que te faz feliz, o que você não vê o tempo passar, você fica muito tempo ali na livraria. Qual a sessão você costuma parar ali e ficar um tempão? E quais tipos de ajuda as pessoas pedem para você e não pedem para as outras? Muito legal. As dicas são ótimas, né? Augusto Oliveira, bom dia, Lu. Bom dia para Fátima Ataíde, adorando. Injeção de ânimo, né? Nessa manhã, né, Fátima? Akemi Origoshi Maeda, mandar bom dia, adorando a entrevista, parabéns. Mandar um beijo também para Nanda Mello. Bom dia, meninas lindas. Essa entrevista está me abrindo o olho. Obrigada. Rovani Lopes, um beijo para você. Na verdade, o objetivo é esse, né? O objetivo é abrir os olhos para as pessoas que muitas vezes falam, eu não estou feliz, o que eu faço? E essa pandemia acabou despertando muito isso nas pessoas, aumentou o número de divórcios, né? Aumentou o número de pessoas que deixaram seus empregos, uns porque perderam o emprego, tiveram que empreender, Exato. Outros porque não estavam felizes, não queriam voltar para o emprego. Exatamente. Eu conheço gente que não quer voltar para o emprego, É verdade. não quer voltar para a escola, conheço um monte de gente assim. E é um choque de realidade para nós que estamos passando por uma pandemia, tirando todos os problemas de saúde, é claro. Elia, como é que a gente acha você? Nas redes sociais? No Instagram, @EliaLin. Elia com H, tá, gente? EliaLin, @EliaLin. Isso. E Lin, L de limão, I de igreja, N de navio. No YouTube tem diversos aulões. Tá com EliaLin lá mesmo? EliaLin também. EliaLin, ó. Elia com H, Lin é L-I-N. Procura lá no YouTube que tem muita coisa. YouTube, Facebook, Instagram. Veja qual ferramenta você mais gosta. A gente tá em todos os lugares. Bacana. E eu vou ficar muito feliz de receber a mensagem de vocês, de receber a dúvida. Se ficou uma dúvida, se ficou uma pulguinha aí, você não tá conseguindo enxergar, se inscreve pra mim. Vou ficar muito feliz. Fala, ó, te ouvi lá na Marilei e tenho essa pergunta. Vai ser muito bom. Muito legal poder interagir, né? Obrigada. Um prazer te conhecer, viu? Muito bom. E um pouquinho, né, de uma história que inspira a gente num começo de ano, no meio de uma pandemia. E a EliaLin aqui também, nas redes dela, para poder atender, tirar dúvidas. Às vezes a pessoa quer interagir, quer perguntar, e aí a Elia tá aí para responder. Combinado? Perfeito, Marilei. Obrigada, Queria deixar viu? uma mensagem final. Por favor. A gente sabe que a gente está em pandemia, que é um momento difícil, mas se a gente focar nossos olhos para a pandemia, é focar numa coisa que a gente não tem controle. Né? Muitas vezes a gente fica ali reclamando, ai meu Deus, eu quero sair, não quero usar máscara, né? E aí, meu emprego. Se você focar na pandemia, reclamando ou não, é gastar energia, porque ela não vai mudar, não depende de você. Agora, se você focar naquilo que você tem controle, isso sim é liberdade. Tá, nesse momento de pandemia, o que eu posso fazer para estar num trabalho que eu gosto mais? O que eu posso fazer para ter uma vida mais leve? O que eu posso fazer para meu convívio aqui familiar ficar melhor? Pensa sempre, o que você pode fazer sem esperar e focar no outro? E aí você vai ver como seu nível de estresse vai abaixar, né? Essa preocupação com a pandemia vai diminuir, porque você vai estar lá ocupado. Vai estar ocupado em estudar, se aprimorar, tornar uma pessoa melhor, fazer o seu melhor, fazer as pessoas que você ama melhor. Obrigada, viu? Prazer te conhecer. E conhecer a história também da EliaLin, que está lá nas redes sociais também, para contar um pouquinho dessa trajetória dela. Um beijo bem grande para você. Obrigada por vocês estarem conosco. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na Metropolitana.